E eu vi, em mais de uma situação, um coordenador completamente perdido lá no seminário. Mas não é pouco perdido, é muito perdido. Então, o que eu cheguei à conclusão, que eu conversei com, vou falar que conversei com 3. Porque daí eu vi ele perdido em relação às perguntas, depois eu, não sabe, quando tem o cafezinho, escuta, mas, pois é, quanto tempo você é coordenador? Não, eu acabei de assumir, ainda nem falei com o coordenador anterior. Então, acho que tem que ter um processo de transição, né? Eu estou pensando agora na ponta de baixo, quer dizer, fui, segunda-feira chega outra, abre a sala, fala, deixa eu ver o que tem aqui, né? Eu acho que, como a pós-graduação é contínua, acho que tem que haver um processo de transição muito, muito importante aí, que não vai ter. Olha, os treinamentos do Sucupira não vão resolver, os seminários, isso daí é gestão interna do programa. Eu tenho um capítulo de livro que eu escrevi com o Roberto Pacheco, que a gente fez no primeiro livro da interdisciplinaridade, que também foi finalista do Céu Jabuti, foi o segundo colocado. A gente está pensando que o próximo vai ser o livro do ano, tá? Porque a gente está indo nessa. Que a gente entrevistou todos os coordenadores. A gente montou um formuláriozinho com a SWOT e mandou para os coordenadores de programa. Aquilo não era para virar capítulo de livro, era para subsidiar a primeira Recop, que foi o que inaugurou os seminários, que não tinha até então, né? Tinha avaliação de meio termo, mas não tinha seminário. E aquilo gerou, então a gente ia fazer o seminário, não sabia como fazer, eu e o professor Arlindo montamos aquele formulário, o Roberto Pacheco, lá de Santa Catarina, nos ajudou, mandamos para todo mundo respondeu e a gente fez uma análise. O problema mais recorrente naquele capítulo é a gestão do programa. Todo mundo apostava que era produtividade, não é? Né? E o programa, e a questão resolvida, mais pontuada, como o que fez o programa vai alavancar, foi gestão do programa. Né? Mas, bom, Gouveia, as tuas 3 perguntas. Sobre o Qualis. Se uma revista não está no Qualis, provavelmente deu um problema no Sucupira ou ninguém publicou nela. Ou se alguém publicou, o coordenador não declarou. Essa situação atual. No futuro, acho que já até foi resolvido. Ponto. Que área que eu considero, então, para submeter ao APCN? Eu considero os critérios da área que eu estou submetendo. Se a área está dizendo que o fator de impacto para CA1 é 2 pontos alguma coisa, eu considero isso. Se a revista for isso, pode publicar nela à vontade, que ela vai ser isso ou muito perto disso. Tá? Eu iria pelos critérios da área. Né? Se a área diz que, estando no Cielo, vai ser B1, pode publicar que vai ser B1. Tá? Isso é antigo e não muda, viu? Então, a despeito daquela ideia de que muda os critérios, esses aí são mais velhos que andar para frente, eles não mudam, e o que muda é a pirâmide. Né? Aí isso sim. Tá? Então, eu iria na área mesmo que eu quero. Em relação ao doutorado profissional, de fato, a gente está fugindo desse termo. Né? A ideia é ter doutorado. Entende? Um bom doutorado. Aí pode ser um doutorado que foque mais em, sei lá, filosofia da ciência ou que desenvolva engenharia aí de altíssimo conhecimento. Né? O que nós precisamos é induzir a segunda opção. Não sei se vai ter dinheiro para isso e tal, mas a ideia era induzir. Né? A UTFPR podia bem pensar nisso, a gente já andou conversando. Né? Porque esse nome profissional é muito complicado, né? Então ele gera muitas dúvidas. Vamos chamar ele de doutorado, e aí o produto final dele são profissionais, ou é tecnologia, ou é conhecimento acadêmico. Cobrança do MP. Tem uma PEC do deputado, do nosso amigaço, Alex Canziani. Aliás, ele e o Requião, de vez em quando, têm ideias maravilhosas. Aqui, o Paraná é muito bom nisso, viu? Uma hora eles querem validar diploma automaticamente, outra hora eles querem cobrar mestrado profissional.
Essa PEC ela chegou na CAPES. Logo que nós chegamos, como uma PEC para cobrança de lato sensu pelas federais. Depois, ela voltou requentada com entre vírgulas, com mestrado profissional no ENA. Mudou um A no texto. A manifestação da CAPES em relação institucional, em relação à primeira opção, que era o lato sensu, é que a CAPES não legisla sobre isso e não vê problema nenhum em as universidades cobrarem o lato sensu dentro das regras de gestão de pessoas que elas têm aí, cada universidade, dentro da autonomia das universidades. Quando vem o mestrado profissional, aí é outra conversa, né? Porque daí toca um tema que é cara CAPES. E a gente fez algumas discussões, inclusive com coordenadores de área, com pró-reitores, o FOPROP foi chamado, tudo. E a posição tanto do FOPROP quanto da CAPES foi que o mestrado profissional é um programa estrito sensu e, como tal, deve ter o mesmo tratamento que é o de não cobrança. Só que tem uma portaria que diz que os mestrados profissionais não têm direito à bolsa. Pois é. Então, essa discussão está acontecendo. Nós temos umas 4... eu gosto muito de um autor que fala que no sofismo a gente não tem que prestar atenção no conteúdo do que a pessoa fala, mas no que está por trás do que ela está querendo dizer. Então, a grande pergunta é o que está por trás dessa discussão de cobrança de mestrado profissional. Fundos para as universidades, complementação de renda para os professores, do que a gente está falando? E tem outras tantas. Se a gente está falando de fundos para as universidades, então vamos cobrar a graduação. Está gravando, né? Eu não devia ter falado. Mas porque o mestrado profissional não vai resolver isso. Tá? Né? Se a gente está falando de complementação das rendas para o professor, bom, podemos brigar por mais espaço por consultoria ou coisa do tipo. Aliás, tem uma portaria. Acho que já está acontecendo, né? O aumento da carga e tal. Eu não sei o que está por trás disso aí. Sinceramente, eu não sei. O que não dá é para aumentar a distinção do mestrado profissionais. Agora, como o CAPES, a decisão lá foi essa. Nós não podemos criar mais um indicador de que esse troço é diferente dos outros. O movimento, então, é trazer para a igualdade, não para a diferenciação. Tá? A diferenciação tem que estar na avaliação, no produto, e não no coisa. Então, essa é uma questão, aliás, muito boa que você trouxe, e que está isso. Isso está rolando, foi aprovado na comissão, não sei se vai ser. A gente não pode mais fazer nada com isso. É bem possível que seja aprovada a cobrança, e aí as universidades vão ter que se virar em relação ao que fazer. Porque sabe qual é o receio disso? O meu receio, por exemplo, é que haja uma migração em massa do acadêmico para o profissional. E nós estamos com uma meia dúzia de processos, eu estava olhando um essa semana ainda, de gente que pagou mestrado numa universidade pública no Brasil, e que agora está dizendo, bom, mas eu paguei, eu preciso do diploma. Mas ele foi reprovado na banca. E a primeira instância ele já ganhou. Tá, então, porque entrou com o Código do Consumidor, essas coisas aí, né? Mas o Código do Consumidor diz que também é um mau uso do negócio. Veja, mas não sei o que o juiz estava pensando lá quando... Pois é, mas aí que está o problema. Eu não sei se o nosso judiciário entende muito de pós. Entende? A judicialização disso é a mesma coisa a seleção para doutorado. Mesma coisa, você vai selecionar para doutorado, daqui a pouco vai fazer um vestibular. E aí você vai ter que engolir um cara 4 anos que... Em soma, não é dar aula para doutorado. Doutorado é outra coisa.
É um parceiro de pesquisa que está selecionando para você. O cara tem que comprar o teu projeto. Ele tem que acreditar no projeto, na linha de pesquisa do professor. Em soma, tem esse problema da judicialização, mas aí foge da avaliação. Mas para dizer para vocês que isso bate todo dia lá na avaliação. Todo dia chega um calhamaço, é um negócio grande, assim, até se entender. Todo dia, sabe? Sem falar de outras denúncias, os assédios todos aí que a gente sabe. Está sendo uma experiência muito legal, viu, Faimar? Tá lá. Leandro. Vamos ver se eu lembro. Avaliar igual diferentes. Em síntese, foi isso que você falou, né? Cadê Leandro? Essa é uma discussão importante. Mas olha só, os primeiros profissionais que eram avaliados só por acadêmicos, porque não tinha gente ainda que atuasse efetivamente. E te digo mais, boa parte dos mestrados profissionais só tem professores acadêmicos. É um processo em construção. Acho que a gente tem que ter... Infelizmente, esse é o ônus de quem começa alguma coisa. Não, eu entendo. Não, eu acho que a orientação da diretoria de avaliação é que as comissões de profissionais sejam feitas. Tanto que se criou, muito recentemente, eu, inclusive, ocupei uma das coordenação de mestrado profissional, para tentar dar essa cara de um olhar específico para o mestrado profissional. Só que sempre tem o risco, a gente não pode querer que, porque é profissional, porque não é um mestrado de segunda categoria. Entende? Então, assim, eu desconfio que um bom mestrado profissional tem produção bibliográfica melhor que um mestrado acadêmico, às vezes. E eu participei de um que era assim. O Nestor conhece. Entende? Por quê? Porque o aluno daquele mestrado profissional, a sua maioria trabalhando, fazia a pesquisa lá na empresa, mas a gente não abria a mão da parte científica. A gente fez um estudo na área, a gente verificou que era. Então, é esse tipo de situação. Mas será que a gente não é a condução? Porque deixa eu te falar a minha experiência, agora como professor. A minha experiência como professor, com todos, pode olhar que eu tenho, acho que uns 5 ou 6 orientandos de mestrado profissional. A minha experiência sempre foi assim, e daquele programa que eu mencionei agora, tá. O discurso é o seguinte: o que você faz na tua empresa, você sabe mais do que nós. É besteira você vir aqui e querer que a gente te ensine alguma coisa de profissional. Agora, que tal levar a ciência para dentro da tua empresa, que esse é o pulo do gato, esse é o ganho que você vai ter. Como é que eu transformo aquilo que você faz no dia a dia lá em algo sistematicamente e eu agrego o conhecimento no mundo? Vou te dar um exemplo. Tinha uma pessoa que eu orientei dentro de uma determinada... na Caixa Econômica. Mas tem também numa cooperativa. Que não o que ela fez? Eles tinham um determinado problema que eles não conseguiam resolver na Caixa. E ela achou a solução para o problema na literatura internacional. E ela fez o estado da arte, ela estudou muito. Ela virou bamba naquele tema a nível internacional. Pronto. A pesquisa ela já tinha pronta no dia que ela chegou para a seleção. O que ela precisava fazer? Absorver a lógica do conhecimento científico e fazer a pesquisa internacional para compreender, do ponto de vista da ciência, como é. E aí, pronto, ela montou uma estrutura para solucionar aquilo lá, que não era coisa pequena, não, no mestrado. Gerou 2 artigos científicos, não estão publicados ainda, e gerou um registro de produto dentro da instituição, e com cláusula de sigilo, porque o abacaxi era... Então, assim, você diz, mas isso é uma exceção. Não é tanto assim. Eu acho que isso é uma coisa que dá para fazer. Eu acho que é o ponto que a gente devia se guiar. E, nesse programa que a gente está trabalhando, isso é a tônica, não é, Nestor?
O Nestor conhece. É a tônica. Todo aluno que chega lá, a gente não quer saber, a gente não tem o que ensinar para esse cara sobre a profissão dele. Ele está lá, eles são gerentes, entendeu? Agora, como é que a gente dá o nosso conhecimento para ele? Como é que a gente transfere o conhecimento científico? A palavra é essa. Como nós, dentro de um mestrado, porque esse é o ponto pensando, como nós, dentro de um mestrado, transferimos o conhecimento para o mundo do aluno, onde ele está lá no dia a dia. Como é que esse cara progride na carreira dele depois de estar com a gente? Né? Porque como é que ele vira o cara? Tá, eu sei, no dia a dia é bem mais difícil que isso que eu estou falando. Eu estou sabendo disso. Mas eu acho que a gente tem que ter claro isso. O que esse cara vai aprender comigo? Ciência. Se for outra coisa, não é na universidade. Acho que, para mim, pelo menos, de novo, são opiniões muito pessoais, assim, da minha experiência como professor. Curta, bem curta, tenho uma carreira curta. Intensa, mas curta. Né? Mas, eu diria, assim, os meus orientandos de mestrado profissional, eu sempre trabalho isso, assim, né? Quer dizer, agregar o que eles sabem com a ciência. Como é que ele transforma em ciência aquilo que ele já sabe? Né? Se ele não souber nada, ele é que vai fazer um mestrado acadêmico. Não, brinquei agora, né? Assim. Não existe quem não saiba nada, né, gente? Quem vem procurar um mestrado profissional vem com uma experiência, normalmente, de carreira. E para o mestrado acadêmico vem muita gente da graduação, por isso que eu estou dizendo. Aí é melhor que vá para o acadêmico. Não me faz nenhum sentido um recém-formado na graduação ir para um mestrado profissional, a não ser que seja uma graduação tecnológica. Mas, ainda assim, eu acho que ele devia fazer um estágio, um tempo. Antes só de passar para as próximas 3, fazer um comentário aqui. A PEC lá do Alex, na verdade, ele foi um interlocutor de uma solicitação das universidades, porque existia uma insegurança jurídica na cobrança. Então, as universidades gastam uma quantidade enorme de horas respondendo às pessoas que pagaram e depois querem receber esse valor de volta, certo? E, por causa dessa insegurança jurídica, ele levou um texto, que o texto, na verdade, ele dizia o seguinte, que os cursos não regulares poderiam ser cobrados. Então, essa era a informação que estava sendo tentada passar. Ou seja, então, se eu tenho um curso lato sensu, contratado por uma empresa, contratado por um grupo de pessoas que querem se especializar numa área, você poderia sim cobrar, porque você não oferta aquilo regularmente. No meio do caminho apareceu uma emenda que aí colocaram lá, vamos cobrar também agora, vamos aproveitar essa deixa, já que vai voltar, não vamos perder a oportunidade de botar também a possibilidade de cobrar o mestrado profissional. E aí o negócio pegou fogo, né? Então, o texto original ele tinha uma intenção, aí o negócio pegou fogo do jeito errado e ainda está em processo, né, de votação. Isso aí. Eu acho que deve ser aprovado muito mais próximo do texto original e não permitindo essa questão da cobrança do profissional, que foi o aditivo depois. Né? É mais ou menos o que chega às nossas informações aí. Vou fazer um comentário para a Leandra. Eu acho que, se é para ter alguma coisa em alerta, é que eu acho que algumas áreas avançaram muito mais na avaliação do profissional e outras menos. E também os programas em algumas áreas avançaram muito mais em se diferenciar e outras menos. Então, agora falando de dentro da área, eu já ouvi que pessoas da avaliação da Engenharia 4, eles falam assim, como é que eu vou avaliar de forma diferente se o que eles estão me reportando é a mesma coisa? Entendeu? Então, ele chega e fala assim, está todo mundo falando que eu tenho que avaliar diferente, mas eu pego, listo o de um e listo do outro, é igual. Eles tradicionalmente estão me entregando o mesmo resultado. Se eles estão me entregando um resultado, por que eu vou ter régua diferente?
Então, essa fala eu também já ouvi de dentro dos CEAs. Né? Então, tem uma coisa aqui que a gente também tem que pensar direito, ou seja, qual é o objetivo do programa e o que a gente está entregando dentro daquele objetivo de programa. Né? Então, tem uma fala aí que algumas áreas está bem evoluído, é bastante diferente já a avaliação. E... não, eu entendo. Não, essa é uma questão já mais individual, É só para não generalizar que isso está acontecendo em todas as áreas. Não, tem áreas que já está bem diferente. Que foi a ação que a CAPES tomou, né? Ou seja, E esse GT de mestrados profissionais, a ideia dele, Leandro, é realmente fazer um estudo mais aprofundado. Né? Se a gente quer manter essa diferenciação, se ela existe... Porque, assim, tem também coordenadores de engenharia, dizem, mas para que eu vou fazer mestrado profissional em engenharia? Engenharia, tudo que eu faço é aplicado ou é para formação de... Que negócio é esse? Né? Então, para algumas áreas, não faz sentido nenhum. Então, por isso que está na hora de rediscutir isso, não em relação à modalidade, mas em relação aos processos de avaliação, à distinção, etc. etc. E ainda antes de passar, eu não sei se vai ser a última rodada de 3, já tem 3 inscritos, eu vou inserir uma outra questão, porque no meio da fala, você levantou uma bola aqui, que é a questão de você tem uma parte da na pós-graduação que você tem que continuar formando. Então, que aparentemente no mestrado faz muito sentido você ter aquelas disciplinas formadoras e tal. Deixou uma bola quicando sobre a questão de que a pesquisa forma muito mais o pesquisador lá no doutorado, ou seja, aí vai a provocação, ou seja, existe uma discussão que a gente tem feito aqui, e a gente sempre volta nisso, que é o excesso de disciplinas no doutorado. E aí você vem para a questão. A gente tem que ter isso porque a CAPES pede. E aí você vai lá e dá uma quantidade de disciplinas que são desnecessárias para a formação dele e um tempo pequeno para ele se formar como um bom pesquisador, porque aí você está controlando também o tempo de formação. Então, acho que se pudesse comentar um pouco assim, o que é um pensamento corrente entre os pensadores da área aí na CAPES, sobre essa questão de disciplinas, ou seja, existe certamente, e eu diria, eu sou integrante desse grupo, aqueles que acham que a gente tem casos em que a gente está dando disciplinas demais que contribuem pouco para o resultado que você quer lá na frente. Tá? E que você poderia pôr mais ênfase em outras atividades durante o doutorado do estudante. Então, isso é só pegando um gancho de algo que você falou ali atrás, então já colocarei isso como uma questão e aí abrir as próximas 3 lá, que tem 3 questões quicando aí. Alexandre Pascoal, do Campus Cornélio Procópio, agora falando como vice-coordenador do mestrado acadêmico em bioinformática. A minha pergunta é um caso particular, mas que talvez possa servir para os outros. Como um programa que tem um contexto interdisciplinar pode sobreviver numa CA disciplinar? Vou resumir. Nós somos um grupo de mais ou menos professores com background desde matemática, computação, agronomia, biológicas. Mandamos uma PCN para interdisciplinar e foi já de cara realocada para genética, para CB1. E a gente abriu o mestrado, tudo. Só que a gente, do ponto de vista, estava falando de avaliação, que no final vai ser 30%, 35% a produção. Nós vimos que, por exemplo, eu que sou da computação, minha formação, crio um método novo, difícil, leva 1 ano para publicar um artigo A1, e no final, quando ele vai ser avaliado na genética, ele é um B1, B2. E nós levamos isso em agosto, e no final, um feedback foi, isso é um desafio, e esse é um desafio.
E como que a gente encara? A gente tenta realocar para interdisciplinar ou convocar o conversa, enfim, a gente gostaria de um conselho. Essa é a nossa preocupação, depois quantitativa e qualitativa. Obrigado. Bom dia, professor Paulo Borges, PPG, UTFPR, Curitiba. Professor Valdir. Professor, eu perdi aqui, o Fábio me atrapalhou. Professor Paulo Borges, eu sou coordenador do PPG, né, da pós em Mecânica e Materiais do campus Curitiba. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela apresentação e pela oportunidade de poder conversar com o senhor aqui, né, e num assunto que eu quero pegar um gancho nas suas palavras hoje, né? O senhor comentou sobre contrato pedagógico, né? E, sinceramente, em relação ao Qualis, em algumas situações eu me sinto que esse contrato não existe, né? Eu concordo que alguma revista pode mudar de avaliação de um período para o outro, né? Me parece bastante razoável. Eventualmente, você tem algum problema lá na gestão, na edição da revista, e a gente sabe que isso já aconteceu em algumas situações. Mas o senhor comentou que as regras não mudam. Tá? Pode até ser que no papel não mudam, mas na prática, eu fui coordenador do PPG de 99 a 2004, né, e vi acontecer, foi quando começou o Qualis até, nesse final. E como professor, durante muito tempo, né, já tive artigo A1 que virou B1, né, tudo bem, né, são coisas que acontecem. Mas nesse último Qualis, né, eu não sei relatar, mas tem professores meus que falaram, o meu era A1, virou C. Né? Não, era A1 e virou C. Né? Se o senhor quiser, eu posso ver qual é, né, mas eu fiquei sabendo que tem alguns que aconteceram isso. Né? Onde que eu quero chegar? Que eu acho que, em termos da ideia do contrato, né, a gente deveria criar alguma metodologia nesse sentido. Né? Por exemplo, o Qualis da data da publicação ser o válido. Não estou falando que a gente não altere o Qualis se a gente detecta problemas, mas a partir do momento que alguém disse, essa revista é A1, né? Eu discuti isso na reunião das engenharias 3, né? Não, mas você tem que ver, você tem que olhar o JCR. Não sei. Puxa, a gente já perde tanto tempo com tanta coisa. Né? Eu sei que tem algumas revistas que dificilmente vão alterar o Qualis. Né? Mas, toda vez que eu tiver a oportunidade de publicar ou quiser publicar numa revista diferente, eu tenho que ir lá pesquisar, olhar. Na nossa área, você tem que pegar o JCR, tem que ver se a revista indica se ela é da área, daí tem um peso. Puxa, não peça mais isso para a gente. Né? A gente está trabalhando, mas ter que ficar avaliando um monte de situações. Né? Bem, onde eu queria chegar, então? Eu acho que alterar o Qualis é bom, né? As alterações, reavaliar, isso realmente deve acontecer, mas, sinceramente, eu acho que o Qualis da data da publicação é o que deveria ser considerado na avaliação. Né? E, se fosse possível, por exemplo, tudo que foi feito antes de 2013 não vale mais. Né? Por que não vale mais? Né? Provavelmente não foi... Não, o que eu estou querendo dizer assim, saiu o Qualis 13 e 14 com base no que foi publicado em 13 e 14. Né? Mas, a princípio, uma revista que era A1 antiga não quer dizer que vai ser A1 agora. Até por causa da pirâmide, que nem o senhor colocou também, e outros fatores. Mas fica difícil, né, para a gente. Então, gostaria que o senhor comentasse e talvez considerasse a possibilidade de que o Qualis, na data da publicação, fosse o válido. Né? E que as alterações acontecessem ano a ano, quadriênio a quadriênio, não sei. Bem, é isso. Obrigado. Obrigado. Alô. Bom dia a todos aqui. Valdir, eu sou Alexandre Paul, né? Nós nos conhecemos já da diretoria de pesquisa e pós-graduação aqui de Curitiba, né?
Eu tenho uma pergunta que, na verdade, é sobre o sistema, vamos dizer, a avaliação da pós-graduação brasileira nesse aspecto inicial que você abordou aí no início da palestra, né, que é o avanço qualitativo das avaliações aí, da CAPES, né? Eu queria, de forma concreta, como é que a CAPES está pensando em fazer esse avanço qualitativo, né? Ela está repassando orientações aos seus avaliadores, quais são os critérios que ela está adotando para direcionar esse avanço qualitativo da pós-graduação brasileira. Então, foi mencionado, a gente já sabe que o número de programas e cursos aqui da pós-graduação em estrito sensu é bastante grande, né? E, naturalmente, isso, inclusive, tem um impacto, vamos dizer, na questão da divisão dos recursos. O orçamento não está crescendo tanto lá, e, naturalmente, se a gente abre mais cursos aqui, a gente vai ter que dividir o bolo também, né? Então, ao mesmo tempo, há um avanço, quer dizer, uma tentativa de se ter mais cursos, mas com menos recursos, e isso, na minha opinião, impacta também o avanço qualitativo, porque você precisa de mais recursos para poder fazer esse avanço. Então, gostaria que você comentasse sobre esse assunto aqui. Passou. Bom, começar pelo primeiro. Fábio, a pergunta do Fábio em relação ao excesso de disciplinas, né? Acho que já houve uma diminuição significativa. Eu lembro que não faz muito tempo a média de disciplinas de créditos era 30 e poucos para o mestre, e aí virava 40 e poucos para ser doutor, né? Hoje, tirando um ou outro ponto da curva, nenhum mestrado tem mais que 24 créditos de disciplinas, o que significa, aí, considerando 15 horas cada crédito, né? Então, uma conta rápida, aí, vamos ver. Me ajudem. 15 créditos por 20, nós vamos ter 300, um pouquinho mais. Ainda assim, tem áreas que estão pressionando para diminuir isso. E aí, para o doutorado, via de regra, é mais 2 ou 3 disciplinas no máximo, né? Isso já, no meu ponto de vista, já é então, doutorado é 32 créditos e 24 para mestrado. Algumas áreas ainda têm uma tradição de muitas aulas, né, e tudo mais. Outras colocam seminários, que, na verdade, é construção de projeto, então não é exatamente uma disciplina, são oficinas e tudo mais, e vale crédito. Então, acho que já diminuiu bastante isso, né? Agora, em determinadas áreas, principalmente no mestrado, as disciplinas são necessárias, né? Porque precisa aí de um panorama da área, um panorama da área de conhecimento, precisa um panorama das linhas de pesquisa, precisa de metodologia, de determinadas áreas precisa ter epistemologia e tal. O que talvez possa... E aí tem um caminhão de disciplinas optativas que se oferece. Às vezes a lista é gigante. Mas dá a impressão que se pegou todas as disciplinas de todos os programas da universidade e colocou na proposta, como optativa, né? Isso não quer dizer que vai ser usado, o fato é que o aluno tem lá. Porque, acho que, voltando um pouquinho, dessas 24, via de regra, metade é obrigatório, né? E a gente tem orientado sistematicamente que, se você coloca 24 créditos, isso desde antes já das discussões, tem que ter uma margem para o aluno fazer disciplinas além das obrigatórias. Então, o que seria obrigatório? Sei lá, a disciplina da linha de pesquisa, a disciplina núcleo do curso e método, né? E aí ele precisa fazer aquelas que ajudam ele a compreender os problemas que ele eventualmente está... Eu confesso que desde que eu fiz doutorado, e eu vejo os meus alunos assim, sempre tem uma ou duas disciplinas que é pro forma, né? Você faz porque não tem outra para fazer. Porque tem questão de calendário e tudo mais, ainda por cima. Então, eu vejo assim que isso já diminuiu, e eu também vejo como... Porque a pergunta foi se haveria uma tendência.
Desde o professor Jorge, ele já defendia, ele falava, não se forma um aluno a nível de pós-graduação em sala de aula. Né? Ele sempre teve essa convicção. Ele disse, os meus eu formo nos sábados, quando eu volto. Ele manteve o grupo de pesquisa nos sábados, lá da diretoria. Os meus eu formo nos sábados, lá no meu laboratório. É assim que eu formo os meus doutores. O que eles fazem de disciplina, eu nem sei. Mas eu não deixo as disciplinas atrapalhar o meu sábado. Então, eu sempre dizia isso. Eu gostava de escutar, né? Porque eu também compartilho disso. Eu acho que nós temos uma deficiência que talvez precise, mas nossa deficiência não é das disciplinas do mestrado, é de matemática, é de português, é de inglês, é de raciocínio lógico, essas aí que são os nossos problemas. Né? Então, acho que isso no mestrado não se resolve também. Né? Então, Fábio, eu não acho que uma pessoa que chega no doutorado precisa fazer um monte de disciplina. Eu acho que é o mínimo possível para não atrapalhar a vida do cara. Né? Ele tem que mergulhar, ter tempo para estudar, fazer grupo de estudo, sabe? Fazer cienciometria, pesquisar. Ele precisa gastar 1 ano e pouco aí fazendo revisão de literatura para ele saber qual é a base da área que ele está pesquisando. Ele precisa ser doutor. Vai ser doutor naquele troço. Né? Como é que ele pode ser doutor e não entender da área que ele está atuando? Né? Não é um técnico. Ele deveria... Olha, deveria ser um doutor, devia ser para quem a gente devia perguntar tudo que a gente precisa saber sobre o conhecimento atual da área. Né? O último doutor do programa devia ser a última atualização do sistema. Tudo que a gente não sabe devia correr desse cara, porque ele deveria estar atualizado disso. Né? Depois, o que ele faz com isso é bom, vai ter um foco lá, uma pesquisa, um problema empírico, uma discussão teórica, não sei, mas eu vejo assim. Eu sou um defensor da revisão de literatura, sabe? Eu sempre digo, já tem 2 revisões de literatura que você faz. Uma conceitual, que é achar os conceitos que você vai aplicar na sua pesquisa. Mas essa é a segunda. A primeira é você saber tudo que existe. Né? Como é que eu posso... às vezes está chovendo no molhado e nem sabe. Né? Então, em tipo ideal, né? Eu sou weberiano, então... a questão de como é que está numa área disciplinar com o programa Inter. O que é um programa Inter? Né? Está na diversidade de professores ou está no problema que o programa ataca? Se está no problema que ele ataca, a área não pode prejudicar um programa na avaliação por causa do que ele faz. Agora, você também não pode publicar nas suas áreas de origem só. Porque se você está na Biológicas 1 e o teu problema de pesquisa é Biológicas 1, para mim é correto que você publique em revistas da área de Biológicas 1. Ah, mas eu sou matemático. Mas a tua área você está num doutorado. Ah, mas a minha contribuição ao programa é a matemática. Né? Mas aí eu não sei se tem revistas que aceitam, aí tem toda uma discussão. Né? Mas eu focaria no problema, digamos assim. E da tua parte, da nossa parte lá na CAPES, o que se tem feito, e as discussões têm sido muito interessantes, assim, é que as áreas precisam se abrir. Não é possível a área de biológicas não avaliar bem uma revista de matemática. Né? Então, por que não está avaliando? Não, mas é por causa da linha de corte de fator de impacto. Mas eu acho que deve ter revista de matemática com fator de impacto alto também, não sei se tem. Estou elucubrando aqui contigo. Né? Via de regra, as áreas baixam muito, né? Algumas são muito altas. Isso, inclusive porque para vocês eventos é fundamental. Então, esse é o nosso trabalho lá, que é integrar o que é o Qualis Referência. Por isso que a gente quer ter um Qualis Referência. Porque a gente precisa ter um Qualis Referência
Porque a área não pode dizer, não, essa revista aqui não é boa para a minha área. Não, mas como é que pode? Uma revista, como é que, entende? Uma revista é boa ou é ruim? Não tem uma revista boa numa área e ruim na outra, do ponto de vista científico, né? Sim. Você é híbrido, né? Que é a bioinformática. Então, essa questão está posta. Está posta no Brasil. Como é que a gente trabalha programas híbridos? Quem avalia? A informática ou a biológica? Saúde e meio ambiente. Ciências ambientais ou saúde? Né? Então, para você ver como o mundo não está disciplinar. As áreas vão precisar se adequar. Né? Mas isso é um processo. E que tem que ser tensionado. É isso, os programas tensionam a gente tensiona as áreas, que devolve, e assim. Que nem eu falei, interdisciplinaridade era uma palavra sem sentido há muito pouco tempo. Muito. Estamos falando o quê? 15 anos, né? Hoje, falar mal da interdisciplinaridade, que nem eu disse, é política. Acho que é um processo, viu, Alexandre? E o que eu posso dizer só por aqui é que essa discussão está posta e toma grande parte das reuniões das áreas. O discurso das áreas mais disciplinares que nós tínhamos lá já mudou. Já está mudando. E começa pelo discurso, né? Talvez com o Qualis referência a gente consiga avançar nesse aspecto, equacionar. Mas não, de novo, queria ter uma solução aqui, mas o Paulo, a questão do Qualis referência, essa ideia da data chegou até a gente. Nós temos lá, Paulo, para esse GT do Qualis, uma pilha de propostas diárias de professores, tudo que chega a gente está arquivando, que vai subsidiar o grupo de trabalho. Né? É uma ideia. Agora, nós temos duas coisas. Uma, pensar o futuro, outra, fazer a avaliação quadrienal atual. Né? E há é geral isso. Essa tua reclamação, ela é recorrente. Né? E ela não é uma reclamação sem sentido. Né? Embora eu não concorde que a gente deva não olhar os critérios, eu concordo plenamente contigo que é difícil você ter mais essa tarefa. Né? Era mais fácil você jogar o ISSN da revista e ter o Qualis de todas as áreas. Era mais simples, era um subsídio que a CAPES dava aos programas para facilitar a vida. Né? Agora a gente está dizendo, olha os critérios e tudo, e aí é um monte de coisa. Algumas áreas não tão claras, inclusive. Né? Então, mas, de novo, eu acho que é um processo de transição. Tenho a impressão que também os GTs vão ser instalados segunda-feira. As portarias já saíram. O do Qualis é um que não é tão longo prazo, porque ele vai precisar ajudar a definir o que a gente faz com o Qualis nos próximos 2 anos. Né? Isso está posto. As áreas todas levaram essa preocupação de que a gente precisa equacionar essa questão. Né? Então, a resposta que eu te dou em relação a isso é que essa sua preocupação é a preocupação da diretoria de avaliação e é a preocupação do FOPROP e é a preocupação de todas as 48 áreas. Né? E eu espero que a gente chegue a bom termo, porque é um colegiado grande, então a discussão é diversificada. Eu não acredito que vai ser uma decisão linear, sabe, de alguém que acha que tem que ser coisa. Agora, uma coisa já aconteceu que é importante, que foi esse conceito de que a gente não pode utilizar o Qualis como um portfólio apenas. Ele tem que ser internalizado, essa ideia de que ele é o reflexo para a questão de transparência daquilo que a pós-graduação produz, sabe? Basta deixar claro, pode ser da data da produção, como você coloca. Pode ser do início do triênio, aí a gente precisa definir. É uma questão de data. Né? Acho que dá para fazer isso, sim, e eu acredito que deve ir nessa linha um pouco.
né? A questão de uma revista A1 virar C é muito estranho. Ou tem uma coisa errada, uma das duas coisas está errada. Ou ela está errada em CC hoje, ou ela estava muito errada em ser A1 antes. Então, nós podemos olhar, foi cometido um erro agora ou foi feita uma correção? Veja, nós temos que ver, houve um retrocesso nos critérios ou houve um avanço? Né? O contrato pedagógico fica complicado. Aí, eu acho que daí tem que dar a cara a tapa. Diz, olha, a gente vinha errando há muito tempo, mas nós não vamos te prejudicar por esse erro que nós cometemos. Talvez possa ser nesses termos. Eu tenho ouvido das coordenações de área muita coisa nesse sentido. Diz, olha, a gente vai ter que usar o Qualis com muito cuidado dessa vez, em função de toda essa mudança aqui. Ó. Tá? Não sei se te tranquiliza, mas eu espero que sim. É que tinha uma tradição, né? Você está certo, existia uma tradição. Então, mas isso a gente vai tentar equacionar a médio prazo, que é ter uma coisa mais comum entre as áreas. Para não ter números mágicos, entendeu? É porque aparece um número mágico. Não, a nossa área, o número mágico é esse. Mas por quê? Se a ciência é uma só. Temos que ver se a gente vai conseguir avançar rápido nisso, mas a ideia é essa. Como a CAPES está pensando a avaliação qualitativa? O Pô me fez uma pergunta de processo, bem legal. Eu acho que, de certa forma, respondi isso no conjunto das perguntas, vou tentar dar uma sintetizada. A ideia de trazer o qualitativo não é excluir número, né? Acho que ficou claro isso, né? É analisar os números. Né? Então, acho que tem dois pontos dessa questão qualitativa. Uma é processual, lá dentro